Outro fator importante é a questão da textura, ou no caso no meio ambiente, né, a questão do solo arenoso e solo argiloso. Em solos arenosos, por serem mais porosos, a água passa mais rápido, existe um número menor de minhocas. Em solos barrentos, por ser mais pesado, as minhocas também não preferem essa terra porque vai faltar água. Isso acontece quando vocês colocam no canteiro um esterco que não tem um pouquinho de fibra. E se vocês não tiverem uma cobertura. Então, esse conhecimento da natureza se aplica agora na criação da seguinte forma. Quando vocês colocam o esterco verde, curtido, dentro do canteiro, o esterco ele é muito sólido, ele não tem muita fibra, ele não é poroso, e se vocês não tiverem cobertura, o que vai acontecer? A chuva vem, cai em cima do esterco, ele fica todo empastado como se fosse uma terra barrenta, né? E as minhocas vão querer sair dali porque está muito encharcado, falta oxigênio. Aí o que acontece? Vem um sol de repente, de verão, seca aquele material e trinca. Aí o esterco fica como se fosse uma terra argilosa, ele trinca, faz pedaços, fica muito duro, difícil para a minhoca se locomover. Então o ideal é que você de fibra, para que ele fique poroso, semelhante a uma terra meio arenosa, meio argilosa, tá entendendo? Ela não gosta nem tão seca, nem tão úmida, a minhoca. Ela quer um material de textura média, que dê para o ar e a água entrar em equilíbrio, tanto na natureza quanto nos canteiros. Bom, outro fator também interessante que condiciona as minhocas tanto lá fora como no canteiro é a questão do pH, ou seja, se o material é ácido ou não. Na natureza, se você fizer um cavocate da superfície para o subsolo, vocês vão ver que há um predomínio de minhoca naquela faixa inicial da terra, né? onde geralmente todo o material orgânico já está decomposto. Então, devido à decomposição desse material orgânico, o pH dele é alto. Alto não, médio, em torno de 6 a 7. Esse é o indicador para vocês quando vocês forem curtir o esterco. Todo o processo de curtimento, todo o processo de compostagem, quando ele chega na fase final, que você vai pôr para a minhoca, o pH dele naturalmente vai estar em torno de 5,5 a 6,5 até 7, dependendo, né, do manejo que você dá na hora do curtir. Então o pH regula. Se você pegar o esterco verde e colocar dentro do canteiro, tem a urina do gado ali, ela é ácida. As minhocas então não vão comer, vão fugir desse material. Tá? Então se vocês realizarem o processo de curtimento que a gente vai comentar aqui e depois vocês também ver na prática, vocês vão acelerar esse processo de fermentação e o esterco vai estar curtido e o pH vai estar adequado para as minhocas. Não há nem necessidade de querer mandar o esterco para o laboratório, tá? Porque só o fato de ele estar curtido, ele já está com pH neutro, nem ácido nem alcalino, que favorece muito o desenvolvimento das minhocas, né? Outra coisa importante é a temperatura, né? As minhocas elas preferem temperaturas ideais, tanto na natureza como no canteiro, entre 15 e no mínimo de 15 e no máximo de 28 ou até mesmo 30 graus. Tá? Por que isso aí? Estou falando isso porque quando vocês estão fazendo o curtimento do esterco, muitas vezes, a primeira vez, até eu vou recomendar uma técnica para vocês, quando forem fazer pela primeira vez, tomar esse cuidado. Muita gente faz o curtimento, acontece com a gente isso até hoje, apesar de estar 10 anos fazendo isso, sempre acontece isso às vezes. A gente faz o curtimento e olha o esterco está curtido, acha que está curtido. Aí a gente coloca no canteiro e umedece, porque ele fica seco em cima, né? De repente a gente volta no dia seguinte e, pô, mas as minhocas não estão no meio do canteiro, né? A gente vai pôr a mão, está quente. Ou seja, a temperatura elevou novamente. Então a temperatura é um fator importante que regula também a presença da minhoca. Então o ideal é que depois que vocês curtirem o esterco, ele vai estar a temperatura ambiente. E outra coisa interessante também, eu vi uma foto da Califórnia, Itália. Tem um canteiro rente ao solo com uma capa de gelo em cima, né? E nem por isso eles param de criar minhoca no inverno. Então por quê? Porque o humus, o esterco, ele é úmido, tem água. Então em dias que estão muito quentes, você põe a mão lá dentro, ele está frio. Em dias que estão frios, você põe a mão lá dentro, ele está quentinho. Ele vai regulando, né? É um regulador térmico, a água, né? Então essa questão de temperaturas extremas é polêmica, tá? Claro, eu estou falando aqui porque está na literatura. Se vocês forem ler, vai falar disso, né? Aí eu falo, pô, eu fui lá no curso e não disse. Mas estou falando para vocês. Na prática mesmo, a gente vê que a temperatura alta do curtimento é que realmente... a temperatura alta
do esterco dentro do canteiro é que afeta a minhoca. A temperatura externa não tem tanto problema, porque a própria umidade do esterco regula, entende? É que na literatura, claro, vocês vão ler mais depois para saber, e lá vai dizer, a temperatura, não precisa ter esse cuidado. É tomar cuidado com a temperatura dentro do canteiro, não com a temperatura externa. Entendeu, né? Bom, outra coisa, aqui é mais a título de curiosidade, como é que as minhocas se locomovem em cima de um canteiro, né? Na natureza e fora. Então existem, a minhoca ela se locomove, né, por dentro da terra, que mais pra frente eu vou falar em função do movimento dos órgãos, né? E existem dois tipos de transporte, o ativo e o passivo. O passivo é aquele que a própria minhoca caminha, né, se movimentando pela superfície. E o passivo é aquele quando você transporta uma minhoca para outro local. Um exemplo desse transporte foi o que aconteceu com a minhoca mansa, uma minhoca nativa brasileira, predominante na Amazônia. Ela foi para a Malásia. Puxa vida, andou, né? Como é que vocês acham que ela chegou na Malásia? Elas foram transportadas nas mudas de seringueira. E hoje essa minhoca é criada na Malásia. Entende? Uma minhoca nativa, nossa, que está sendo criada lá. E nós estamos criando a californiana aqui. Então, uma inversão de valores aí. Então, isso é só título de curiosidade para vocês. E outra coisa, as nativas, esse dado é interessante. Eu estava falando para um colégio que visitou a faculdade esses dias, no ano passado, né? Eu falei assim, a californiana vive 2 anos. E a molecada gravou aquilo, né? Aí eles foram no canteiro, eu falei, tá vendo? Acabou comida, as minhocas caminham daqui até o esterco. Dá uns 200 metros. O piazinho falou, professor, peraí. O senhor falou lá na frente que as minhocas caminham 4 a 9 metros por ano? Como é se essa aqui vive 2 anos? Como é que ela caminhou 200 metros? Vivo, né? Aí eu tive que voltar e explicar para ele, né? Que essa informação são das minhocas nativas, que vivem naturalmente na terra, né? Claro, estão ali em cima de um peso, né? Terra, né? Agora, no canteiro, a gente não tem essa informação, mas a gente sabe que a minhoca, em uma noite, se faltar comida no canteiro, a gente vai ver depois ali, se faltar comida no canteiro aqui, elas vão caminhar até lá embaixo, que elas sentem o cheiro da minhoca. Em função desse conhecimento que o produtor viu do dia a dia, ele elaborou técnicas para fazer a retirada da minhoca, que eu vou citar para vocês lá na frente, dessa atração que a minhoca tem pelo esterco. Estão vendo? Tudo isso está relacionado à biologia da minhoca? As técnicas. Ou até, é interessante que até o produtor, conhecendo ou não, mas só dele estar observando esses movimentos de comportamento, ele foi elaborando essas técnicas. Que eu estou tentando falar para vocês isso antes, para depois, quando for explicar a técnica, vocês lembrarem dessa questão teórica que eu estou falando agora. Bom, fiquei sem queimou o resto. Ah, é a lâmpada, né? Bom, aqui, ó, outra coisa também importante, e esse item responde muito o porquê não se criam minhocas nativas, porque as minhocas nativas têm dificuldade de serem criadas em cativeiro. É justamente essa questão. Categoria ecológica, né? Aqui um corte hipotético do solo, 0 a 50 centímetros. Existem grupos de minhoca e espécies de minhocas que vivem na parte orgânica da terra, chamada epigeica. Tá? Vivem na parte orgânica da terra. Essas minhocas não descem para a terra pura. Então, minhocas com essa característica são criadas em cativeiro. Californiana, a africana, a ferêntima. Essas minhocas são potencialmente para você criar em cativeiro. A minhoca do esterco também. Agora, existem minhocas que vivem de dia aqui na parte da terra e à noite sobem para se alimentar na fração orgânica. Né? Essas minhocas aqui, para criar em cativeiro, vai ter inconveniente que você tem que colocar terra. Tem que colocar metade terra e metade esterco. Então, fica antieconômico, né? Uma minhoca que tem essa característica é a miucçu, que o pessoal vende para isca no Mato Grosso. Só que a criação de minhoca hoje ainda ela é extrativa. As pessoas vão na natureza, tiram a minhoca da natureza e engordam ela no canteiro. Ela não consegue reproduzir dentro do canteiro ainda. Já tem pessoas tentando estudar para tentar reprodução, para evitar o extrativismo, né, a extração na natureza desse anelídeo. E tem outras minhocas que só vivem na terra mesmo. Então essas chamadas de endogeicas não têm potencial para se criar em escala comercial para a produção de humus. São aquelas que vivem só na terra mesmo, não sobem para se alimentar em cima.
Então, em função desse conhecimento, as minhocas foram também utilizadas, né, para a criação comercial. Bom, outro aspecto importante também é a questão da biologia da minhoca. Que esse conhecimento também gera uma série de informações na hora do manejo, na hora da compra de matriz. Bom, a biologia da minhoca, como você já deve, a gente vê desde criancinha, né? Ela apresenta o corpo todo segmentado, né? Acho que aqui até está melhor. Ela apresenta o corpo todo segmentado, né, em anéis, né? E o número de anéis variam entre 120, entre 160 a 200 anéis no corpo. E aqui estão os principais órgãos das minhocas. O prostômio, que é justamente um órgão que faz com que a minhoca fixe o corpo na frente e depois empurre para ela poder caminhar tanto no solo como no esterco. Depois tem a boca, tem as aberturas genital, as aberturas do receptáculo seminal aqui, as aberturas genitais masculinas, femininas e as masculinas. Tem as cerdas, que servem a função de apoio para a movimentação da minhoca, depois que o prostômio puxa ela para frente. Os poros dorsais, onde saem os líquidos que defendem ela da luz do sol. E o ânus, onde sai o adubo. Essa questão do corpo segmentado responde àquela pergunta curiosa de todo mundo que quer criar minhoca. Sempre me perguntam, então talvez aqui eu vou antecipar. Professor, pode minhocas de espécies diferentes cruzar entre si? Dizer que não, eu estaria mentindo, mas é provavelmente impossível. Pelo que se tem de conhecimento hoje, provavelmente isso é impossível. Por quê? Geralmente a abertura masculina de uma espécie encontra-se, por exemplo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 anéis. Provavelmente, em outras espécies, a abertura genital feminina encontra-se no 10º anel e não no 13º. A mesma coisa acontece com os anéis masculinos, tá? Com a abertura genital masculina. Pode ser que ela esteja no outro número, no outro par de anéis. Então, na hora da reprodução, vou apresentar para vocês, vamos ver se você consegue pegar um ao vivo também. Uma minhoca entra dentro da outra e faz a cópula. Então, se for espécies diferentes, elas não vão se encaixar, né? Que quando uma encaixa a parte masculina aqui, a feminina dessa não consegue encaixar na masculina dessa. Porque os anéis não estão no mesmo segmento. Então, só minhoca de mesmas espécies conseguem, até segundo as últimas informações, se reproduzir. Professor, uma perguntinha. Da autorregeneração, ela só teria uma parte do corpo regenerada, a outra parte se morreria? Isso, ó, até também essa questão que eu ia falar para vocês agora. Existem aqui, nas minhocas, acho que aqui é melhor, né? Nas minhocas, todo mundo vê aqui, né? Existe aqui na minhoca não sei se dá para falar um órgão, mas uma estrutura chamada clitelo. Esse clitelo, quando a gente for pegar a minhoca e ver ela internamente, vocês vão ver que todos os órgãos principais das minhocas encontram-se para cá. Corações, cérebro, o sistema nervoso central, todos se concentram aqui, né? E há informações de que se você cortar a minhoca para cá, há uma regeneração. Agora, se você cortar a minhoca para cá, você acaba ele matando, porque você corta justamente o local onde estão os órgãos vitais, né? Isso até produtores que comentam, estou trabalhando lá, de repente corta a cauda